Nós vamos falar da importância da higiene bucal para a prevenção de doenças pulmonares e evitar o seu agravamento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus. Assim como a higienização das mãos se faz importante, a higiene bucal também é de fundamental importância. Então vamos lá. Então, o primeiro passo para a higiene bucal, nós devemos lavar muito bem as nossas mãos. Por quê? Nós vamos manusear a escova de dente, a pasta de dente, o fio dental, o limpador de língua, que são objetos que vão ser levados à boca. Então, é muito importante que a nossa mão esteja higienizada corretamente. Após higienizar as mãos, nós vamos iniciar a higiene bucal, que deve ser iniciada com o uso do fio dental. Por quê? Por melhor que seja a técnica de escovação, a escova dental, o que vai remover resíduo entre os dentes é o uso correto do fio dental. Então vamos lá. O fio dental ele deve ser usado esfregando a superfície, a lateral do dente, de um lado e de outro. Por quê? Quando eu faço esse movimento, eu estou removendo placa bacteriana que pode estar acumulada entre os dentes. E o que é a placa bacteriana? É resíduo de alimento e bactérias. Quando eu faço o uso do fio dental e removendo essa placa, eu estou evitando problemas na gengiva e também o aparecimento de cárie dentária. Como nesse caso aqui específico, esse pontinho preto já é o início de uma cárie pela falta do uso do fio dental. Após o uso do fio dental, nós vamos iniciar a higienização com a escova de dente. A escova, nós sempre temos que dar preferência por escova de cerdas macias. E a pasta de dente não tem necessidade de nós colocarmos a pasta em toda a extensão das cerdas, e sim só um pouco de pasta de dente, certo? Colocada a pasta de dente, de preferência uma pasta que contenha flúor, porque o flúor é um componente importante na prevenção de cárie, principalmente em crianças. Ele usado na dose correta, ele não tem nenhum malefício, e sim vai trazer benefícios. Então, colocada a pasta de dente, nós vamos iniciar a escovação. Sempre quando nós iniciarmos a escovação, esse aqui é um mercado dentário, nós vamos posicionar a escova entre a gengiva e o dente e fazer movimentos de trás para frente, e depois, como se estivéssemos varrendo a superfície do dente, nós vamos fazer no sentido do longo eixo do dente, de baixo para cima, na arcada inferior. Então, esfrego, depois faço o movimento de baixo para cima, como se estivesse varrendo a superfície do dente. Esfrego e de baixo para cima. É muito importante também escovar essas superfícies de ranhuras, porque também fica muito acumulado resíduos de alimentos. A parte de dentro dos dentes também é muito importante a escovação, porque nessa parte é região de glândula e aqui geralmente acumula muita placa bacteriana. Fez a higiene da arcada inferior, vamos fazer a superior. Mesma coisa, posiciona a escova entre a gengiva e o dente, esfrega e depois faz movimentos de cima para baixo, como se estivesse varrendo a superfície do dente. Por dentro também é importante a escovação. Feita a escovação, uma dica importante que eu dou para os meus pacientes: como saber se a higienização está correta? O esmalte do dente, que é essa superfície branca, é a superfície mais polida que a gente tem no corpo. Então, eu comparo o esmalte com o vidro. O vidro, quando está limpo, ele tem uma transparência e ele tem um brilho. Se você fica um tempo sem limpar, ele fica fosco. A mesma coisa ocorre com o esmalte do nosso dente. Se você fica um tempo sem limpá-lo, ele fica fosco, sem brilho. E com a escovação, ele fica limpo, liso. A textura dele é diferente. E nós sabemos disso como? A língua, ela é um órgão sensorial muito, mas muito sensível. Então, quando você escova o dente e passa a língua e sente a superfície lisa, é porque está limpo. Se tiver alguma alteração ali, resíduo de alimento,
ao passar a língua você vai sentir, certo? E após a higienização da arcada superior e inferior, você passou o fio dental, você escovou o dente, também se faz necessário a higienização da língua. Hoje existem no mercado o raspador de língua, higienizador de língua. Este aqui, por exemplo, ele tem algumas cerdas que também favorece a remoção da placa na língua. Como você faz? Coloca a língua para fora, posiciona o raspador atrás e faz esse movimento de trás para frente, removendo a placa que fica entre as papilas salivares. Por que é importante a higienização bucal, principalmente nesse momento, como eu falei? A placa bacteriana, principalmente nos dentes posteriores, que são lá do fundo, se a pessoa não tem uma higiene bucal boa e acumula muita placa, ao deglutir, a pessoa ela pode engolir esse resíduo de alimento e essas bactérias, e elas podem ir para o pulmão, que é onde há um agravamento das doenças pulmonares. Então, se a pessoa tem uma higiene bucal legal, ela não vai correr esse risco. E também nós temos que ter em mente que a higiene bucal é de fundamental importância para a nossa saúde, porque a saúde ela também começa pela boca, porque os dentes eles têm uma função muito importante de amassar, de triturar os alimentos. Então, é muito importante que a nossa boca esteja sadia.